Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Wanderson Wendel Priaro. Eu sou engenheiro civil, técnico em design de interiores e eu estou aqui participando do 16º Fórum Ambiental da Alta Paulista, que a edição online ocorrerá do dia 24 ao dia 26 de junho. Eu queria agradecer à professora Juliana pelo convite em participar desse evento. Gostaria de agradecer aos meus demais colegas, a Tati e o Mauro, que me ajudaram a elaborar esse trabalho. Bom, o que eu gostaria de falar com vocês, pessoal? Esse trabalho, ele foi a contribuição para esse artigo que eu fiz é um resumo do meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz no município de Porto Ferreira, no Solar dos Jovens de Ontem, o Solar de Idosos, mas os conceitos, a essência, eu quero aqui colaborar com vocês, eu quero acrescentar para vocês isso. Então vamos lá a esse estudo. O meu título é Análise da Política Nacional do Idoso como base para elaborar propostas e estudos adequados às normas ABNT 9050, atualizadas em 2015. Vamos lá. Então tem aqui, o meu é um artigo completo, o eixo temático acessibilidade e mobilidade urbana. Vamos à introdução. Devido ao desenvolvimento cultural, social, econômico, acesso às informações, avanços científicos, tecnológicos e da medicina trazem como consequência o aumento na expectativa de vida de toda a população. Tais fatos aumentam a longevidade dos brasileiros. Com o aumento da expectativa de vida, se torna essencial buscar formas de promover uma melhoria na qualidade de vida desses cidadãos que tanto já contribuíram com a sociedade. Então, a seguir, eu vou apresentar um gráfico de como a longevidade do brasileiro vem aumentando ao longo dos anos, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a gente tem aqui o primeiro quadro, que ele mostra, desde o primeiro ano que foi analisado os dados, como que a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando. Mas nesse caso é mais as mulheres, né, que elas possuem uma taxa de expectativa de vida maior que a população dos homens. Então, fora isso, como a gente vai entrar numa parte de legislação, fazendo uma análise da legislação até as normativas que seriam aplicadas aos idosos, que é o caso desse estudo. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a pirâmide de Kelsen. Como que a gente faz para entender e analisar uma lei? Como que funciona isso? Bom, a gente pode pensar como se fosse uma pirâmide. A gente tem a Constituição Federal de 88, que ela dá as normativas dos passos, de como que as coisas deveriam funcionar em tese, né? Em tese seria isso. Então a gente tem aqui a Constituição Federal, aí a gente tem as leis complementares, as leis ordinárias, tem decreto legislativo, os decretos presidenciais, depois a gente tem inferior à Constituição Federal, a gente tem a portaria, as normativas, resoluções, atos, avisos. Então eles são todos inferiores à Constituição Federal e eles vêm a complementar algo que não está na Constituição Federal ou algo que, a partir de uma lei, uma resolução, ele pode especificar essa legislação que foi criada com base na Constituição Federal de 88. É isso. Então a gente tem aqui, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu capítulo 7º, aborda a temática família, criança, adolescente e idoso, em seu capítulo 226 ao 230. Ele é logo após o 225, que é o artigo que ele aborda as questões ambientais, que é bem cobrado, está bem em pauta, é bem conhecido pelo público desse fórum, certo? Então a gente tem aqui, o que a pirâmide de Kelsen ela define? As normas de hierarquia inferior retiram seu fundamento de validade das normas de hierarquia superior, ou seja, se a gente tem uma lei, a gente não pode falar que a gente viu uma resolução, que a gente propôs, que a gente assinou uma resolução, uma portaria, porque infelizmente ela pode ser aplicada um estudo de caso específico, mas porém
nessa pirâmide de Kelsen, conforme eu ensinei, a lei ela é mais abrangente e tem uma maior validade, certo? Então, qual foi o objetivo desse trabalho de conclusão de curso que eu retirei, né? Fiz um resumo para apresentar esse artigo, para fazer a colaboração no fórum com vocês. E qual que é o objetivo desse estudo? O objetivo é desenvolver projetos que atendam às normas vigentes, proporcionando maior qualidade de vida às pessoas da terceira idade, atendendo às necessidades e comodidade dos idosos, visando melhoria nos ambientes, evitando qualquer tipo de acidente venha a ocorrer. Então, a norma, a BNT 9050, ela fala sobre as edificações e adaptações para PNEs, portadores de necessidades especiais, tanto nesse caso, tanto deficientes, quanto deficientes físicos, quanto portadores necessidades especiais, no caso seriam idosos também, ele vai entrar aqui. E qual que foi a metodologia de pesquisa? A metodologia utilizada para o desenvolvimento do tema proposto foi embasada em pesquisa bibliográfica, tratando-se de uma pesquisa qualitativa. A realização deste estudo e a consolidação dos objetivos foram desenvolvidas através da busca de literatura exigente, abrangendo pesquisa em livros, glossários, dissertações, publicações em revista, a legislações, a Constituição Federal, artigos técnicos encontrados na internet e no acervo de bibliotecas pesquisadas. E quais foram nossos resultados de discussões? Bom, nesse capítulo 7º, ele aqui no artigo de 226 ao 230, ele aborda a questão de criança, família e idoso, e no 229 ao 230 ele estabelece alguns conceitos com relação à assistência aos idosos. Quais são eles? Então a gente tem aqui o artigo 229, os pais têm o dever de assistir e educar os filhos menores e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, carência ou enfermidades. E o artigo 230, ele define: a família e a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes direito à vida. Então tem os outros parágrafos também que ele fala um pouquinho mais, né? E continuando nossos estudos, no Brasil, além de garantias constitucionais de direitos às pessoas idosas amparadas pela lei, como a Política Nacional do Idoso, Lei 8.842 de 94 e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Então, o que a Política Nacional do Idoso, em um de seus artigos, ela define, ela orienta, ela nos institui ao quê? O artigo 3º, ele fala: a Política Nacional do Idoso rege-se pelos seguintes princípios. Então, a gente pode citar aqui o inciso 2º: o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo por objetivo ser conhecimento e informação a todos. O inciso 3º: o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. A gente pode seguir aqui. E outra lei que nós temos é o Estatuto do Idoso. Também, conforme eu já tinha falado anteriormente, que a gente tem a Constituição Federal, as leis, as portarias, resoluções, normas, os atos normativos. Então, ele vem inferior, certo? Então, a gente tem o Estatuto da Cidade, a Lei 10.741 de 2003, em seus artigos, no artigo 3º, o que ela estabelece? O artigo 3º é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária. Ou seja, ele meio que se entrelaça com o que a Política Nacional do Idoso fala, e os outros capítulos da Constituição Federal também ele vem abordando essa temática, certo? E agora pegando a NBR 9050, atualizada em 2015, ela fala sobre como que é a disposição desses espaços, as medidas ergonômicas para os PNEs, tanto idosos quanto portadores de necessidades físicas especiais,
eles vão se locomover, então a gente tem algumas ilustrações para ficar mais fácil esse entendimento. Então na figura 1 é uma pessoa andando de bengala com um andador. Aqui a gente tem as medidas de como que essa pessoa vai passar, por onde que ela vai se locomover, enfim, é isso. Na figura 2 nós temos uma imagem de uma cadeira de rodas, as dimensões, nesse caso a gente pode imaginar, se a pessoa for num banheiro, num lavabo, o que vai ser a área de giro dessa cadeira? Como que essa cadeira ela vai entrar num local adaptado, num local especial para essa pessoa, para esse portador de necessidades? A gente pode ver aqui que vai ter a largura da porta, vai ter mínimo, então essa é a figura 2. A figura 3, ela apresenta uma mesa de trabalho, pode ser uma mesa de refeição, e como que o braço de alavanca, essa pessoa ela vai conseguir se movimentar e realizar suas atividades de uma maneira ergonomicamente correta, de uma forma confortável, que ela se sinta bem e que possa realizar as suas atividades, certo? Na figura 4, a gente tem essa porta com puxador adaptado, que no caso seria para ter acesso a banheiros, por exemplo, um local mais específico para esses portadores de necessidades, aos idosos. Então aqui a gente fala aqui, define a largura para acesso com cadeiras de rodas aos ambientes, bem como a distância do chão até onde deve ser instalado o puxador horizontal. Então a NBR 9050 ela especifica tudo. Tanto a distância que ele vai ter que ter do chão, ou o espaço de cada barra de apoio, tem também aqui nas outras ilustrações, a gente consegue ver. Essa figura 5, ela é a vista frontal de um lavatório acessível. Como que a gente pode ver aqui? A gente pode ver as barras de apoio, a gente tem apresentado aqui essa pia a gente consegue... Lembrando na figura 3, a gente consegue ver que o cadeirante ele consegue entrar ali debaixo e instalar com a cadeira debaixo da pia para ele fazer suas necessidades, lavar a mão. A rotina de higiene pessoal também é importante. Na figura 6 é apresentado as dimensões da bacia sanitária Spapenier. Ou seja, aqui é aquele mesmo que a gente já falou anteriormente. Tem as medidas do chão, o distanciamento da barra, eles orientam como que a pessoa vai fazer esse transporte, essa locomoção, como que a pessoa vai fazer a transferência da cadeira de roda para o assento sanitário. Então tem todas essas especificações. E a figura 7 é apresentada as dimensões do chuveiro. Também tem a norma especificando as medidas, como que uma pessoa portadora de deficiência vai tomar seu banho, ou algum cuidador, algum enfermeiro, algum profissional que faz esse acompanhamento vai poder auxiliar, trazendo conforto, maior segurança para essa pessoa. Então aqui, na figura 7 é apresentada a esquematização do chuveiro, atendendo os parâmetros adequados para que uma pessoa com limitações possa fazer o acionamento do registro de alavanca. O registro de alavanca, muitas vezes, a pessoa que não tem os dedos ou não tem parte da mão, ela vai por alavanca e depois esse registro ele volta com o tempo, desacionando, né? Para também ter economia de energia e tudo mais. E aqui mostra como que a pessoa vai fazer essa transferência para o banco, onde que é, de fato, o banho em si, né? Então, a gente chega agora à conclusão desse artigo. Qual é a conclusão? A Constituição Federal de 1988 estabelece critérios que são de extrema importância para a proteção, segurança e garantia de direito para os idosos. Dessa forma, a lei voltada aos idosos, juntamente com as normas ABNT, NBR 9050, complementam os requisitos e exigências para uma adequada elaboração e execução de ambientes acessíveis, visando proporcionar qualidade de vida. Ou seja, pessoal, é isso minha apresentação. Encerro por aqui, agradeço a todos. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o meu e-mail para contato, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira me mandar alguma crítica construtiva. E também vou deixar o link do meu currículo Lattes, que eu estou sempre em atualização, certo, pessoal? Obrigado, agradeço.